E aí, ser humaninhos, beleza? Meu nome é Vander e na nossa aula de matemática de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o conjunto dos números racionais. Então, pessoal, o que seria esse conjunto dos números racionais? Olha só, eu coloquei aqui uma frasezinha que define bem esse conjunto dos números racionais, ó. Esse conjunto vai ser formado por todo número que pode ser representado na forma de fração. Qualquer número que você imaginar que seja fruto de uma fração é considerado um número racional. Aí eu destaco para você o seguinte, ó, o que é uma fração? Você tem que lembrar que essa fração é uma divisão. Então, sempre que você vir uma fração, por exemplo, 2 sobre 3, você tem que subentender que 2 está sendo dividido por 3. Beleza? Então, falou em fração, falou em divisão. Eu tenho vários jeitos de representar uma divisão. Eu posso escrever 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 ou 10 sobre 5. Todos esses pontos são divisões, certo? Então, fração nada mais é do que um jeito de eu representar uma divisão. Pois bem, eu coloquei aqui para você a forma bonita, a forma formal, certo? De eu descrever esse conjunto dos números racionais. Então, preste atenção e vamos lá. Olha só, eu tenho aqui que. Quem é o que? Que é o conjunto dos números racionais. É o símbolo que eu uso para representar esse conjunto. Mas, professor, por que que? Que de quociente. O resultado de uma divisão eu não chamo de quociente? Pois bem, o que aqui está representando o quociente da minha divisão. Pois bem, que, conjunto dos números racionais, será formado por x. Quem é x? X é qualquer número. São todos os números, certo? Eu represento os números de uma maneira geral. É formado por x. Esse número, ele precisa pertencer, o símbolozinho de pertence, ele precisa pertencer ao conjunto dos números reais. Então, ó, conjunto dos números racionais é formado por qualquer número que pertença ao conjunto dos reais. Quem são os reais? São todos os números que a gente estudou a nossa vida inteira e ainda vai estudar, certo? Eu vou falar deles um pouquinho mais lá na frente. Pois bem, tal que apareceu a barrinha, já sabe que vem a exigência. Então eu estou dizendo para você que é qualquer número, mas eu tenho uma exigência para esse número. Qual é a exigência para esse número? É que esse número possa ser representado na forma de fração. É que esse número possa ser o resultado de uma divisão. Como é que eu vou encontrá-lo? Eu vou encontrá-lo da seguinte maneira. Esse A e esse B, eu vou chamá-lo de numerador e denominador. E a condição que eu tenho é B tem que ser diferente de zero. B não pode ser igual a zero. Mas por que B não pode ser igual a zero? Porque eu não tenho como dividir um número por zero. É impossível matematicamente isso acontecer, certo? Então, esse B ele vai ter que ser diferente de zero. E eu tenho que ressaltar que tanto A quanto B, eles precisam pertencer a Z. Quem é Z? Z é o conjunto dos inteiros, certo? Vem do termozinho grego zal. A gente vai ver um pouco lá na frente, ok? Tudo bem até agora? Então eu já sei que uma fração tem um numerador, tem um denominador. Eu já sei que uma fração nada mais é do que uma divisão. E essa fração ela está dentro do conjunto dos números racionais. Eu sei que o conjunto dos racionais é representado pela letra Q. Por que Q? De quociente. Ok? Vamos lá? Pessoal, para a gente poder fixar um pouco a ideia sobre esse conjunto dos números racionais, eu coloquei um esquemazinho aqui para a gente entender melhor onde eles se localizam em meio a tantos números que a gente conhece. Olha só, quando você estava lá na escolinha da tia Lala, lá no Fundamental 1, certo? Vocês aprenderam sobre os números naturais, que aqui eu estou representando pela letra N. Apesar desse conjunto dos números naturais ser infinito, ele é o menor dos conjuntos que eu tenho, certo? Ele é o básico do básico.
Quando eu passo para o 7º ano, que foi a tortura de vocês no começo do ano, eu venho com os números inteiros, aqui representado pela letra Z, certo? Então, olha só, se você observar, o círculo pertencente ao conjunto dos naturais está dentro do círculo pertencente ao conjunto dos inteiros. O que é que eu subentendo em relação a isso? Todo número natural, obrigatoriamente, ele é o quê? Inteiro, porque todos os naturais estão dentro dos inteiros. Mas pensa comigo, todo número inteiro é natural? Não. Por que não? Imagine um número que esteja aqui. Ele está dentro desse círculozinho? Não está. Então, ó, todo natural é inteiro. Todo inteiro é natural? Não. Quais são os números inteiros que não são naturais? Aí vão entrar os negativos, que foi a tortura de vocês. Acima, dentro desse conjunto dos reais, eu tenho os racionais. Se você observar, ó, de azul, eu tenho a representação do conjunto dos racionais. Então, o que é que eu subentendo? Que todo natural é racional, todo inteiro também é racional, beleza? Então aqui eu consigo ter uma noção maior de onde é que estão esses racionais. Professor, todo natural é racional? É. Um exemplo de um número natural, 3. Para ser racional, eu não tenho que saber representar na forma de fração? Como é que eu represento o 3 na forma de fração? Ei, se eu pego 9 e divido por 3, dá quanto? 3. Então eu tenho que 3 é racional. Um número inteiro, menos 2. Ei, se eu pego menos 10 sobre 5, dá quanto? Menos 2. Então eu tenho um número inteiro que também é racional. Professor, me dê um exemplo de um número racional que não é nem natural e nem inteiro. 0,2. Ele nem é natural e nem é inteiro. Ele é racional. Beleza? Para esse conjunto dos números racionais, eu tenho alguns subconjuntos, que aqui vocês vão ter que lembrar um pouquinho em relação a esses símbolos. Olha só, esse símbolozinho mais, o que é que ele significa? Esse símbolozinho mais significa que eu só quero números não negativos. Aí aqui vai causar uma confusãozinha. Professor, o senhor disse, eu quero os números não negativos. O que significa isso? Não é melhor o senhor dizer que quer os números positivos, não? Não. Porque pensa comigo, quando eu digo os não negativos, eu quero os positivos e o zero. Professor, por quê? É tão mais fácil dizer só positivos, mas eu mostrei para vocês que o zero nem é positivo e nem é negativo. Ele é neutro. Então, por isso que eu vou enfatizar. Ó. Quando aparece mais, eu quero os não negativos. Quem são eles? É do zero em diante. Quando eu boto menos, eu quero os não positivos. Quem são eles? Do zero para baixo. Quando eu boto asterisco, quem é que eu quero? Eu quero os não nulos, ou seja, eu não quero o zero, eu quero todos os outros menos o zero. Beleza em relação a isso? Pessoal, essa foi apenas uma introdução a esse conjunto dos números racionais que eu mostrei para vocês aqui, certo? Essa pequena introdução, ela vai servir para a gente ter um pouco de noção quando lá nas próximas aulas eu começar a trabalhar com vocês essas frações, esses números decimais. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, quando eu falar para vocês em relação ao conjunto dos números racionais, eu quero que você pense da seguinte maneira, eu vou trabalhar com dois tipos, eu vou trabalhar com fração e com número decimal. Então aqui eu vou colocar um pouco de terror em vocês. Eu vou ter que reaprender a fazer todas as operações com números fracionários, que são as frações, e vou ter que reaprender a fazer todas as operações com números decimais.
Pensa comigo, lá no 6º ano o professor revisou com tu adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Eu vou ter que revisar todas essas 6 operações com fração, todas essas 6 operações com números decimais. Então a gente vai ter aí mais ou menos um mês e meio de aula apenas voltado para esse assunto. A gente vai ver passo a passo como proceder em cada uma dessas operações, em cada uma das situações. Beleza? Então vamos estudar bastante, vamos tentar fazer os exercícios que eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula e vou reforçar o pedido mais uma vez. Pessoal, qualquer dúvida, corre lá e pergunta para a gente, ok? Um abraço e até a próxima.